A história que vou relatar me foi contada por minha tia-avó, que apesar de bem idosa, ainda é bem lúcida e ativa. Essa história eu ouço desde quando eu era criança, e hoje tenho 28 anos. Minha tia-avó conta que quando ela era jovem, por volta de seus 20 anos, costumava passear pela cidade na hora do seu intervalo de trabalho. Ela trabalhava em uma hospedaria que ficava próxima de um pequeno brechó localizado em uma das ruas mais movimentadas de sua cidade que, apesar de ser no interior, sempre foi uma cidade turística e costumava receber visitantes de muitos lugares do país, até mesmo do exterior. Certo dia ela e uma amiga de trabalho caminhando pela rua durante o horário do almoço, resolveram entrar no brechó, coisa que minha tia-avó nunca fazia, mas por insistência de sua amiga, resolveu entrar para dar uma olhadinha. O dono do brechó era conhecido por sua coleção de itens peculiares e históricos. Eram objetos bem antigos, muito bonitos e a grande maioria muito bem conservados. E havia quem dizia que os objetos eram amaldiçoados, pois muitas vezes nem mesmo o dono sabia a origem dos objetos, ou se sabia ocultava e muitas das vezes coisas estranhas aconteciam com quem comprava algo naquele brechó. Mas até então eram apenas histórias que o povo contava. Minha tia-avó disse que não sentiu nada de estranho no local, muito pelo contrário, achou fascinante todas aquelas peças lindas e bem cuidadas, mas nem ela nem sua amiga compraram nada, pois não tinham dinheiro. Agradeceram ao dono do brechó que foi muito gentil e foram embora, dirigindo-se de volta ao trabalho na hospedaria. Semanas mais tarde, quando minha tia-avó estava organizando algumas fichas de hóspedes na recepção da hospedaria, uma jovem muito bonita e simpática apareceu repentinamente na frente do balcão. Seu nome era Samantha e estava ali à procura de um quarto para que pudesse ficar na cidade por umas semanas, pois estava de férias. Minha tia-avó prontamente a atendeu, a acomodou em um dos melhores quartos da hospedaria e as duas conversaram brevemente sobre os serviços oferecidos pelo estabelecimento, recomendações de restaurantes, pontos turísticos e minha tia acabou comentando sobre o tal brechó que ficava ali próximo, pois realmente ela havia achado bem interessante. Coincidência ou não, Samantha era uma autêntica amante de antiguidades e decidiu explorar o brechó logo após se instalar na hospedaria. Ela estava em busca de algo único para decorar seu novo apartamento, que havia acabado de comprar na cidade vizinha. Samantha se encantou com um espelho antigo e misterioso que estava escondido, envolto em lençóis em um canto escuro da loja. O espelho tinha uma moldura ornamentada, muito bonita, na parte de baixo, no canto esquerdo da moldura, duas letras, LC, o vidro um pouco manchado do tempo, mas nada disso tirou o encanto de Samantha pelo objeto. O dono do brechó, que vou chamar de Senhor Paulo, disse que o espelho era uma peça bem rara e que até onde ele sabia, pertencia a uma mulher muito rica e de família nobre. Ele não deu muitos detalhes sobre a história do objeto, mas nem precisava. Samantha já estava encantada pela peça e o comprou sem maiores questionamentos. O espelho, apesar de ter um tamanho um pouco grande e uma estrutura bem forte, não era muito pesado e Samantha conseguiu levá-lo para a hospedaria sem muito esforço. Ela decidiu deixá-lo em um canto do quarto e utilizar durante a viagem mesmo, tornando-o uma peça do quarto durante sua estadia na cidade. Alguns dias após colocar o espelho no quarto, coisas estranhas começaram a acontecer. Samantha começou a ter pesadelos perturbadores e sempre sentia uma presença sombria quando olhava para o espelho. Seu comportamento começou a mudar, ela se tornou mais reclusa e apática. Ela, que antes se mostrava uma moça alegre, simpática, animada para conhecer a cidade e novas pessoas, começou a passar muito tempo trancada no quarto da hospedaria. Muitas vezes sem se alimentar, sentindo uma angústia profunda. O que era para serem algumas semanas de alegria e descanso, tornaram-se dias sombrios e cinzas. Conforme os dias passavam, minha tia-avó também notou a mudança do comportamento da hóspede, que dias antes sempre parava na recepção, conversava, sorria e agora mal saía do quarto e mal a cumprimentava. Preocupada, minha tia, em um dos turnos que precisou trabalhar à noite na hospedaria, pediu para uma amiga de trabalho cuidar da recepção enquanto ela iria ao quarto de Samantha verificar se a moça precisava de algo. Chegando na porta do quarto, minha tia-avó percebeu que a porta estava aberta, chamou por Samantha, mas não obteve resposta. Então ela decidiu empurrar um pouco mais a porta, bem devagar, quando levou um enorme susto com a cena que presenciou. Samantha estava de pé, nua, em frente ao tal espelho, com um pedaço de vidro na mão, que mais tarde minha tia-avó identificou como sendo o pedaço de um copo quebrado, apontado para o próprio pescoço.
Minha tia-avó somente teve a reação de gritar por Samantha, que automaticamente saiu da espécie de transe que parecia estar e imediatamente correu chorando em busca de algo para se cobrir e sem entender o que tinha acabado de acontecer. Minha tia-avó, mesmo assustada, tentou acalmá-la e a indagou sobre o espelho, pois ela sabia que não fazia parte do quarto. Samantha contou que havia comprado o espelho no brechó e que iria levá-lo para casa assim que suas férias acabassem. Sabendo dos rumores sobre a fama do estabelecimento do Sr. Paulo, minha tia-avó sugeriu que fossem até lá assim que amanhecesse o dia. Chegando lá, depois de contarem para o Sr. Paulo o episódio acontecido na noite anterior, ele, percebendo a gravidade do caso, resolveu mostrar a elas um outro objeto que chegará ao brechó no mesmo dia que o espelho e continha uma coisa em comum, as duas letras, iguais às do espelho, LC. Em resumo, esse objeto era uma espécie de diário, mas que Sr. Paulo jurava que nunca havia lido. Neste diário, havia muitas palavras tristes, muitas delas de gelar a alma, de tamanha dor que transmitiam. Este diário aparentemente pertencia a uma mulher, pois ela sempre relatava no tal diário coisas do tipo: me sinto muito sozinha, não tenho mais alegria, sinto minha alma gelada cada vez que ele volta com cheiro de perfume de outras mulheres. Para que tantos vestidos e joias se minha vida se resume a estar trancada neste quarto me olhando neste espelho e sentindo os anos passarem e minha beleza se esvair? Hoje eu acabo com essa dor que me corrói, e o restante eram apenas páginas em branco. Deduzindo que algo terrível aconteceu com a mulher e que poderia ter uma maldição acompanhado aquele espelho, Samantha o devolveu para o Sr. Paulo. Não quiseram saber mais sobre a história e nem sobre a mulher. Sr. Paulo apenas colocou o espelho no fundo do brechó novamente e o cobriu com lençóis, junto com o diário como estava antes, e prometeu nunca mais mostraria para ninguém e que o espelho nunca mais sairia dali. Samantha, aliviada mas ainda muito abalada, decidiu encurtar sua viagem e voltou para casa, deixando a hospedaria naquele mesmo dia. Minha tia-avó nunca mais esqueceu o que aconteceu, não voltou mais no brechó e nunca mais mencionou sobre ele para nenhum hóspede e nem para ninguém. Até uns 3 anos mais tarde minha tia-avó conta que ainda manteve contato com Samantha e ela parecia estar bem, mas depois perderam contato. Hoje em dia o brechó não existe mais, pois o Sr. Paulo faleceu e não se sabe o que foi feito dos objetos que eram vendidos lá.